pessoal, beleza? E aí, conseguiram fazer o repositório do produto? Eu coloquei no início do vídeo aí, vocês perceberam, construindo o repositório. Se vocês fizeram aí na casa de vocês, vocês perceberam que começa a repetir muito código, né? Fica muito parecido, e aí a gente começa a repetir código demais e isso é trabalhoso. Às vezes a gente pode melhorar isso diminuindo menos código, até diminuindo questão de pontos de alteração. Imagine que a gente faça alguma outra rotina, faça algum log, alguma coisa na hora de atualizar essa informação, e se a gente tiver em cada repositório essa informação, eu tenho que alterar em cada repositório. Por isso que a gente cria esses conceitos de repositório base, de controle base. Então a gente hoje vai fazer um repositório e o controller base, porque se a gente perceber aqui no controller, eu tenho as mesmas coisas nos dois, né? Eu tenho aqui a mesma informação nos dois. Se eu tiver que mudar alguma coisa, eu já me complico porque eu vou ter que alterar nos dois. Então para a gente fazer o base, vamos lá na nossa estrutura de bin, onde a gente tem a nossa raiz do projeto, vamos criar uma pastinha chamada base, e vamos começar fazendo o repositório base, tá? Então, new file, repository, base.js. Antes da gente fazer ele, vamos dar uma olhada num repositório, só para a gente entender qual que é a diferença dele de um para o outro, tá? Só um adendo, pessoal, eu estava olhando o código aqui, no nosso model de produto, tá? Como a gente não tinha usado ele ainda, aqui estava escrito face, tá? Vocês alterem no código de vocês aí, caso já tenham testado, para false, senão não vai funcionar, tá bom? Continuando. Então vamos olhar aqui os nossos repositórios, o que eles têm de comum. Vou deixar só eles abertos, ó. O de produto está ali e o de categoria está aqui. Vamos deixar fechadinho, vamos minimizar e vamos dividir a tela. Legal. A gente consegue ver os dois. Tirando os nomes das variáveis, né, a gente tem os nomes das variáveis, o que mudou? Mudou o nome qual que é a nossa entidade, né, qual que é o nosso modelo que vai ser registrado, tá bom? Mudou qual que é o nome do nosso modelo. Tá? Então, assim, são duas informações que mudou e o restante é igual. Se a gente for olhar, ó, é tudo igual. Mudou basicamente esses dois pontos, tá? O que nós podemos fazer então neste caso, tá bom? Nós podemos fazer com que todo esse cara aqui fique num model, num repositório padrão, e a gente simplesmente registre o modelo antes lá no controller. Aí a gente só vai registrar o modelo no controller, tá? Não vai fazer mais nada. Então nós vamos vir aqui, nós vamos mudar. Aqui nós vamos tirar o registro, não tem mais esse registro, tá bom? Aqui também nós não temos mais esse cara aqui, nós temos só o mongoose. Lembrem sempre de usar o use strict, tá, pessoal? Temos só o mongoose. Aqui não chama mais produto, tá? Esse cara aqui, ele não vai mais chamar produto. Olha lá, o atalho que a gente usa para alterar, então no Mac, Command D, e no Windows Ctrl D. A gente vai colocar aqui de Base Repository. Tá? Vamos colocar do jeito que está escrito no nome. Repository Base. Ok? Voltar no início. Aqui a gente vai mudar. Não é mais este cara aqui. Tá? Agora a gente vai ter um model aqui no constructor. Ó. A gente vai receber um model. Ou seja, eu vou receber o nome do modelo que eu vou trabalhar, tá bom? Quando a gente está trabalhando com classes, se eu quero trocar uma informação entre a minha classe e não exponha isso para fora, o que eu vou fazer? Eu coloco desta forma, this, ou seja, só para essa, tá bom? E aí eu vou colocar um underline, para mim, isso é uma convenção do JavaScript onde informa que é privado. Não quer dizer que vai ficar privado, quer dizer que é privado porque é uma convenção que o pessoal usa, que sempre quando você tiver alguma informação que é só privada, você usa com underline. Então, vamos colocar model, né?
E aí aqui a gente vai colocar o mongoose.model, o nome do nosso modelo que a gente pegou. Pronto. Então assim, a gente recebeu pelo construtor, lembra do construtor? Agora a gente usa o construtor, que eu falei que antes não ia usar, agora a gente vai usar. Aqui a gente pode mudar para modelo, né? Vamos mudar somente aqui para modelo, né? Vamos deixar modelo. Aqui a gente não mais vai fazer new produto model, a gente vai fazer new, quem que é o nosso modelo? This.underline_model. Viu que ele reconhece ali que ele consegue navegar. Se eu digitar aqui, ó, this.underline_model, você vê que ele já sabe que ele é um modelo, ó, model, tá? Então eu consigo ter ações para a gente executar, tá bom? Não é assim, na verdade ele é aqui, ó. Vamos ver se ele vai reconhecer o... Ah lá, ele reconhece todos os nossos IntelliSense, então ele reconhece que é um modelo legal. Então eu tenho um modelo, então meu modelo, que é o meu novo objeto que eu estou criando, eu vou colocar como save e resultado. Aqui embaixo não uso mais this ou produto model, eu vou usar this underline model. Pronto. Então a gente já passa a utilizar o nosso modelo interno. Aqui da mesma forma, underline model. Aqui também da mesma forma. Então eu já posso fazer, lembra que eu falei que a gente não fez validação nenhuma? A partir de agora a gente pode fazer com try-catch, eu posso fazer validações, eu posso fazer checagens, logar. Poxa, se eu quero saber que deu erro, vou gravar em algum sisteminha de log. Eu posso vir aqui e vou colocar o meu try-catch, né? E coloco tudo aqui. Então assim, eu não preciso sair alterando em todos os meus repositórios se eu quiser agora resolver fazer log das minhas alterações. Então vocês verem, quando vocês começam a quebrar essas informações, começam a colocar em suas responsabilidades separadas, para dar manutenção é muito mais fácil. Para fazer, às vezes fica mais complicado, fala, poxa, mas eu tenho que codar tanto código, é tanta pasta, é tanto arquivo que eu tenho que fazer. Podia fazer tudo em dois. Podia fazer tudo em dois. A gente está com uma aplicação pequena para fazer, mas quando essa aplicação crescer, né, que eu quero que vocês peguem ela e façam crescer, a gente vai ter muito mais do que 5 controllers, 10 controllers. Então a gente, para dar manutenção depois, vai ficar extremamente difícil. Então por isso que a gente já faz tudo quebradinho, para que quando a gente tiver que crescer, a gente vai crescer tranquilo. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu fui fazendo a alteração, tá? Então a gente fez o quê? O que a gente fez como um repositório base? Nós colocamos os strict, tá? Que é o básico para a gente fazer aqui. Nós colocamos o const mongoose e aí falamos que nós temos uma class repository base. E aí na class repository base a gente fez um construtor, né? Desse construtor a gente está pedindo qual que é a base, ou seja, qual que é o modelo que a gente vai usar. E aí a gente alimentou uma variável thisModel, que ela vai ser interna à nossa classe e ela serve para tudo. Vocês viram que tudo onde tinha o produto eu troquei. Então agora ela está genérica, tá? Então ela vai depender do modelo que vai vir e a gente consegue reutilizar. Vamos usar ela aqui no nosso repositório de categoria para ver como fica? Então aqui, às vezes, em vez da gente fazer a chamada da categoria modelo aqui em cima, tá? E chamar o mongoose, a gente não vai mais chamar o mongoose, tá? Não vai chamar mais nada, a gente vai simplesmente registrar o nosso modelo, tá? É a categoria repositório, ela tem que registrar a categoria repositório, desculpa, a categoria repositório tem que registrar a categoria model. Tá, então nós registramos a categoria model, agora nós como não usamos mais o mongoose, né, não vamos usar mais essa informação, a gente vai usar agora a nossa base, né, então const, vamos colocar aqui como base e vamos dar um require na nosso repositório base. Tá? Então vamos lá em bin /base /repository base. Nós vamos criar uma variável aqui, tá? No nosso construtor. Nós vamos criar uma thisBase.
que ela é uma new base. Veja como a gente consegue aproveitar e consegue transformar o nosso código ficar muito mais bonito. Tá vendo? Ó, eu estou dizendo que eu quero usar a base que eu estou aqui em cima, usando o construtor, tá, da minha classe, e passando para ela, veja que ela está pedindo qual que é o modelo. Então a gente está na categoria, então a gente tem o modelo categoria. Pronto. Então agora, meu repositório aqui ele não vai fazer mais isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui em diz, base.model. Na realidade ele não dá o ponto model. Veja que o model ele aparece, tá vendo? Ele vai expor para fora. E a gente quer o quê? A gente quer o create. Então, beleza. Qual que é o create que eu quero? Data. E aí eu dou um return, um await primeiro, né? E aí a gente pode dar um return direto, ó. Pronto. Ou seja, eu pulei essa linha e pulei essa linha, porque isso já está executando lá dentro. E eu passo a executar somente uma linha aqui. Ou seja, todo aquele passo de execução, de selecionar, de alterar, tudo ficou dentro da minha classe base. Ó. Meu modelo, checo o modelo, salva, aguarda salvar e dá o resultado. Aqui a gente ficou a ter uma linha só, então fica muito mais fácil. Isso vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Return await, tá bom? Diz ponto underline base ponto é um update. Então ele pede o ID, então a gente vai repassar as nossas informações. Data. Seja que eu não preciso mais fazer esse set data, tá? Já está feito lá dentro. Olha como é que simplificou nosso código. Diminuiu mais um pouco. Nossa, diminuiu 3 linhas para uma, tudo para uma, né? Então assim, veja que vai ficando muito legal. E veja o que eu falei da outra. Não é porque ele está com underline que ele fica privado, ó, tá vendo? Ele está aberto. Como que a gente conseguiria resolver isso? Em vez de eu exportar a base inteira, eu exportaria só os métodos, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora não. Lembra que eu falei antes que a gente podia fazer um novo objeto, aí colocar, por exemplo, save, aí colocar aqui diz, ponto, aqui no caso não é diz, aqui vai ser repository base, ponto, tal, só que eu tenho que dar um novo. Então assim, não precisa, tá pessoal? A gente não precisa fazer isso agora, não convém, não é necessário, mas um projeto grande talvez vocês podem estar quebrando mais, bloqueando, deixando realmente privado, que nesse caso não precisa. Essa aqui já era uma linha, então vai continuar uma linha, tá? Mas veja que essa aqui a gente deu um ganho monstruoso, né? Aqui a gente vai também deixar só uma linha, vamos deixar o await aqui também. Vamos colocar aqui this.base.getAll, né? Pronto. Se a gente tivesse mais alguma coisa para fazer aqui dentro, a gente teria também como fazer lá dentro, fazer log, fazer qualquer outra coisa a gente poderia fazer aqui dentro. Então fica mais centralizado a informação, né? Aqui também, ó, gis.underline base.get. Aqui, pessoal, a gente está usando as melhores práticas para a gente trabalhar com Node. Então, assim, a gente está pegando aquelas ideias de orientação a objeto, de poliformismo, de toda aquela reutilização de código que a gente tem numa linguagem orientada a objeto e passando para o JavaScript, que ela não é uma linguagem orientada a objeto, ela é uma linguagem orientada a eventos. Então a gente tem um pouco de diferença, mas a gente pode usar o que é melhor de cada um, né? Não é necessariamente porque ela é diferente que a gente vai perder esse ganho que as outras tecnologias têm. Então, ó, legal, nós estamos aqui com todos os nossos repositórios aqui alterados. Veja que tudo ficou uma linha só, alguns já era. Agora todos ficaram iguais. Como a gente sabe que agora é fácil, vamos só copiar e colar isso aqui já para o repositório de produto. A gente já vai reaproveitar, né? Vamos deletar toda essa partezinha aqui. Deletamos, colamos. Agora a gente precisa lá instanciar a base, que não tem, lá, até o produto model já não precisa mais. A gente aqui vai registrar o produto model, né, que eu fiz errado aqui. E aí vamos colocar aqui const base. Eu quero um require
de base, né? Nós vamos lá no bin base repository base. E aí aqui nós vamos falar que diz ponto underline base igual a new base, passando produto, que é o nosso modelo de produto. Veja que a única coisa que muda é esse construtor aqui. Vamos deletar esse construtor. A única coisa que muda de uma para outra é essa configuração de repositório, né? Qual que é a base que vai instanciar. Então aqui nós já temos um ganho muito grande de código, não preciso ficar reescrevendo muitas vezes, né? E agora a gente vai partir para fazer o nosso controller base, tá? Controller base. No controller base, a gente vai ter algumas coisas a mais, tá? O que a gente vai ter a mais? Opa, deixa eu voltar aqui, pessoal, desculpa aí. Nós vamos agora fazer a mesma coisa. Vamos ao controller base, tá bom? E vamos começar a normatizar o nosso base, vai ficar bonitão. Então, controller base.js. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar, nós vamos fazer diferente, vendo? Cada lugar eu vou fazer uma forma diferente para vocês entenderem como fica legal. Em vez de eu fazer a classe, exportar a classe, eu já vou utilizar um método que também dá para fazer pelo Node, então vocês veem que existem muitas formas. Eu fiz essas diferenças exatamente para vocês verificarem. Mas antes da gente rodar aqui, vamos ver se está funcionando ainda? Vai que quebrou tudo, né? Nodemon Server. A gente nem viu. Vamos lá, vamos testar aqui se está carregando categoria. Tá indo. Quebrou? Não, quebrou não. Opa! Errei tudo aqui, gente, desculpa. Quebrou. Tá pensando ainda, quebrar não quebrou não. O que será que nós fizemos errado? Será que estragou alguma coisa? Vamos ver, pessoal. Vamos esperar um pouco. A internet pode estar meio lenta. Até agora nada. Agora nada. Eu vou dar uma cortada, pessoal, a gente já vai continuar. Então, pessoal, beleza? Realmente estava lento. Olha aqui o tempo que demorou. Vamos tentar executar de novo, ver se vai. Vamos estar mandando. Não deu nenhum errinho, tá vendo? E na internet está bem devagar aqui mesmo, hein, pessoal? Deixa eu processar um pouquinho. Acho que eu estou ficando sem internet. Olha lá, foi, tá vendo? Demorou menos, mas foi. Vamos tentar carregar produtos para ver se os produtos também carrega. Vamos lá. Está indo também. Está carregando. Enquanto isso a gente vai... Produtos a gente não tem nenhum, né? A gente só criou o repositório, não colocou nenhuma informação lá. Então, beleza, a gente viu que está funcionando. Eu vou até parar aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês também para a gente continuar. A gente toda vez está digitando Nodemon Server, né? Será que tem como melhorar isso? Né? Se eu digitar só Nodemon, o que vai acontecer? Vamos ver? Ele deu erro. Porque ele está procurando... Quem que ele tentou achar aqui, gente? Olha lá, ele tentou rodar o index. Onde está essa informação que a gente não colocou? Lembra que quando a gente criou, eu falei do entity point? Que no caso aqui a gente chama, ele gera como main? Lembra que ele perguntou qual que era o entity point, né? A gente falou que não ia mexer nada por enquanto, é por isso. Se a gente colocar aqui ele é o server, agora eu não preciso mais digitar o Nodemon Server. Olha lá, eu posso fazer assim com o Node. O Node sozinho não vai dar, pessoal. Tem que ser o Nodemon mesmo, porque o Node sozinho entende que você vai entrar para a programação. Então, Node. Ah lá, veja que ele chamou o server e foi embora, tá? Então é isso aí, ó, viu para que serve o main? Lá na hora da criação é o entity point. É qual que é o arquivo que vai ser startado quando ele iniciar. Beleza? A gente pode criar uns scripts também, ó. Seguindo, já que a gente está mexendo aqui dentro, a gente pode criar um arquivinho chamado start, né, que é o do npm. Você pode fazer assim, ó, nodemon server.js. Olha que legal o que vai acontecer. Eu posso usar o npm start aqui, ó.
automaticamente ele vai rodar o NodeMon também. Tá vendo como é bacana? A gente pode ir criando comandos diferentes para que ele possa funcionar. Por exemplo, você quer trabalhar com ambiente de teste, com ambiente de desenvolvimento, você pode ir criando seus scripts aqui e executando aqui embaixo, tá bom? Vamos continuar então, que a gente deu uma distanciada do foco. A gente vai para o controller base agora. Então a gente vai fazer diferente. A gente fez como? A gente já fez como classe, né, nossos objetos, exportou a classe. A gente fez como, cadê o carinha? Nós fizemos como function e criamos prototype. E agora nós vamos exportar direto. Nós não vamos mais utilizar aqueles itens, nós estamos fazendo diferente. Qual que é o melhor? O que você sentir melhor, tá? Ambos estão certos, todas as formas estão certas que eu mostrei. Agora que você se sentir melhor, aí você faz da sua forma. Então nós vamos começar aqui fazendo o direto, ó, exports, tá? Ponto post, ou seja, já vou exportar uma função de post. Eu quero que ela seja 5, porque muita coisa que a gente trabalha aqui é assíncrona. Então ela é async. Como ela é um controller base, a gente precisa receber alguma coisa para que ela continue funcionando, tá? A gente pode fazer, passando aqui, ó, repository, ou seja, quem que é o repository, né? Eu posso pedir, a gente vai utilizar um conceito de validation contract. Então a gente pode pedir o validation contract. A gente vai pedir o REQ, que é a requisição. Nós vamos pedir o response, tá bom? Então nós vamos pedir todas essas informações na hora que a gente for fazer a nossa requisição, tá bom? Então, ó, vamos copiar esse código aqui, que a gente vai usar todos eles são parecidos. Aqui a gente vai mudar para put, aqui a gente vai mudar para delete, deixa eu só confirmar aqui. A gente vai mudar para get, aqui a gente vai mudar para delete, e a gente vai fazer mais um do get. A gente não precisa de validation contract, tá, pessoal? E do delete também não precisa do validation contract, a gente precisa só do repositório, tá? Aqui, vamos separar aqui para ficar legal. E aí aqui a gente vai ter um get by ID também, tá? Então aqui também a gente não precisa, pode fazer da mesma forma. Pronto. Aqui é um get by ID. Veja como a gente já criou sem dependência nenhuma, tá? Sem dependência nenhuma da onde que a gente está criando. A gente não tem independência nenhuma, não tem nada, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a construir o nosso repositório da forma com que ele consiga fazer autovalidação, consiga fazer toda a parte de log, de erro, sem ter problema de ficar tendo que fazer toda vez. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é começar escrevendo o nosso repositório com try-catch, que daí a gente já vai tratar os erros que vão vir, tá bom? Então o que a gente tem que fazer primeiro? Pegar a informação da nossa requisição. Então a gente vai falar assim, let data rec.body, ok? Então let data rec.body, ela vai vir na requisição. Esse validation contract, a gente vai construir ele ainda, tá? Ele é um código que eu construí, padrão, então assim, não vai ter muito, é uma receitinha de bolo que eu fiz, e a gente já vai copiar e colar ela aí pra gente ver como fica, tá bom? Então a gente vai digitar aqui if validation contract, tá? Ele vai ter dentro dele um método, eu quero que ele não seja um método que vai estar escrito is valid. Ou seja, se é válido. O que nós estamos fazendo aqui? Ó? Se ele não for válido, ou seja, se tiver alguma validação, a gente já vai retornar para o usuário 400. Lembra lá do bad request? Send
Vamos mandar alguma coisa para ele. Nós vamos mandar uma mensagem, message. E aí nela nós vamos colocar assim: existem dados inválidos na sua requisição. Veja que nós estamos criando uma validação automática. Toda vez que alguém fizer um post, eu vou passar por esse repositório base e eu não preciso ficar fazendo essas checagens. O meu repositório base já vai resolver. Tá? Então aqui eu coloquei a mensagem, vou colocar um retorno de validation, e o meu validation contract, ele tem uma lista de erros, tá? Nós vamos criar isso tudo, tá bom? Errors. Legal. Então aqui nós temos, deixa eu diminuir aqui para a gente ver melhor. Vou colocar em 2 linhas. Então eu tenho a minha mensagem, minhas validations errors, e aqui eu já falo para ele terminar a resposta. End. Como eu dou esse end, ele já retorna e finaliza a requisição. Só que o JavaScript, por padrão, ele vai continuar. Então, para a gente evitar que ele continue, eu dou um return aqui, que daí ele sai da função. Então, olha só que legal como a gente está fazendo já toda a validação do nosso repositório. Veja que eu teria que fazer isso se eu fosse fazer em cada um dos meus repositórios. Hoje, meu repositório de produto, de categoria, cadê o meu controller, né? Desculpa, gente, é meu controller. Ó, meu controller de categoria não tem validação nenhuma. Ó. Pega e salva, se não tiver nada, ele vai dar erro. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente está construindo uma validação, uma organização para que isso tudo seja feito. E se precisar da manutenção, se eu precisar trocar essa mensagem aqui, eu vou trocar em um lugar só. Tá? Já vai fazer, tudo vai fazer sentido na vida de vocês aí, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte. Let resultado, né? Nós vamos pegar o resultado que o repositório vai fazer. O repositório, lembra que a gente está com ele com padrão, ou seja, sempre vai ter os mesmos nomes, não é? Então eu vou falar que ele é um await, ou seja, que é uma função, ela é assíncrona. Eu quero esse repositório e eu sei que nele vai ter um create, não é? Que a gente fez como padrão create. E aí a gente vai passar para ele o nosso body, que o nosso body não é o data, né? Então nós estamos passando para ele o body. Vamos ver se é isso mesmo? Lá no meu repositório eu tenho um create, tá vendo? E aí no create, eu sei que vai ter um create, eu estou passando data, tá bom? E aí por fim, eu dou um has.status 201.send, passando o meu resultado, tá? Pronto. Aqui embaixo ó, eu faço um console log error para mim validar isso. Eu posso logar em qualquer lugar que vocês quiserem, tá? Vou colocar aqui, ó, post com erro motivo, tá bom? E aí a gente vai concatenar aqui com o erro. E aí ao mesmo tempo eu vou responder has.status, vamos colocar 500, tá bom? Que é o erro de internal server error, send, e aí nós vamos colocar aqui uma mensagem personalizada. Vamos colocar aqui message, erro no processamento e error. Qual foi o error que deu? Tá? Vamos colocar aqui, para ficar melhor, esses dois aqui, R, né? Porque eu vou usar error ali embaixo. Então, R, aqui, error, R, que é o meu erro que está ali em cima. Beleza, lá, nós já fizemos o post, então assim, aqui ó, nós já temos, ele está tratando o erro, se alguma coisa acontecer aqui, ele já vai dar um erro, vai pular aqui para baixo, tá? Então está tratado, não vai dar problema na nossa API. A gente pegou o nosso body, passou para essa data, validou o nosso validation contract, se ele está tudo ok, se ele está válido. Se ele não, porque se ele não tiver válido, a gente está falando que se ele não tiver válido, ele vai devolver a mensagem dizendo que existem dados inválidos na sua requisição, vai mandar as validations e vai encerrar a resposta. Só que para o JavaScript não continuar, ele vai dar um return aqui embaixo.
Se ele estiver válido, ou seja, ele vai pular essa parte, ele vai vir aqui no resultado, vai lá no repositório, que a gente sabe que tem um create, que é padrão aqui no nosso código, e vai resultar, dar um status de result 201 criado, send resultado. Vamos fazer no put? O put é bem parecido, tá, gente? Bem parecido mesmo. A única coisa que vai mudar é que a gente vai mandar diferentes informações, mas vamos até copiar para a gente agilizar aqui para vocês. Vou copiar aqui, tá? E vamos colar. O que vai mudar? O que vai mudar? Vai mudar que aqui, em vez de eu mandar um create, eu vou mandar um update. E eu sei que, por padrão, a primeira entrada do meu update é um rec.params.id. Pronto. E aqui o meu retorno a gente sabe que não é mais 201, é 202, né? E aqui a gente muda para put. Legal? Olha como é que a gente já reaproveitou bastante o código, né? Agora a gente vai fazer a sequência. Nós temos o get by ID, né? Então vamos lá novamente. Também é bem parecido, tá bom? A gente vai fazer aqui só que aqui vai mudar um pouco porque ele não vai ter validação, né? Então, try, vamos já fazer o erro, vamos copiar aqui de cima, já vamos fazer o erro que já está pronto, opa, já está pronto para a gente agilizar o nosso lado aqui, né? Aqui a gente coloca como get, como a gente não tem que fazer validação nenhuma, a única coisa que a gente tem que fazer é let data, né? Vai dar um await, nosso repositório, e a gente sabe que existe um get all, que é para trazer todos. É isso mesmo? Olha lá, get all. Então a gente sabe que já tem, que vai trazer todos. Então a gente esperou dar o resultado e a gente vem no res.status 200, que é o OK, send, data que a gente pegou. Simples assim, tá bom? Agora a gente vai fazer no find by ID. Find by ID, get by ID, a gente vai mudar uma coisinha só desse. Porque a gente precisa fazer o contrato de validação, né? Então a gente vai verificar se tem o ID, se foi informado o ID, se não a gente vai responder para a pessoa, tá? Então como que nós vamos fazer aqui? Simples assim. If rec.params.id, ou seja, se tiver ele, a gente faz o que tem que fazer. Tá aqui. A gente faz aqui, não é esse, vai ser um get. Vamos fazer bonitinho? Let id. A gente vai pegar esse cara aqui, vai passar para cá, para a gente não ter que ficar recopiando o código. Então a gente jogou numa variável. Se a variável existir, o JavaScript tem essa grande sacada aqui, que se você colocar só assim, ele vai verificar se ele é igual a vazio, se ele é igual a undefined ou se ele é nulo. Então são 3 validações que você deixa de fazer quando você faz só assim. Tá? Você teria que fazer assim, if id igual a null, ou, né, if id igual a undefined, ou id igual a vazio, tá? Só if aqui, ele já faz todos esses aqui, tá bom? Então fica mais fácil. Então data, a gente vai chamar aqui de lista, né, para ficar mais... Na verdade é data mesmo, lista era o de cima. Get by ID, a gente sabe que tem um get by ID e ele pede um ID. A gente vai retornar também 200 e data. Então se ele não tiver, else, a gente vai vir aqui, vai simplesmente dar um res, status 400, tá bom? E a gente vai colocar um send, e nós vamos colocar aqui um message, informando que ele precisa informar o parâmetro ID. O parâmetro ID precisa ser informado. Veja como a gente já consegue fazer isso tudo uma única vez, senão eu teria que fazer isso em todos os meus controllers,
tá? Eu teria que fazer todas essas checagens aqui em todos os controllers. Isso ia dar um trabalhão danado. Assim a gente consegue fazer isso tudo uma única vez, tá? E por fim, não menos importante, a gente tem o delete, né? O delete é bem parecido também. O delete, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer uma checagem, tá? Para a gente verificar se o registro é válido, se ele existe, se ele não existe, tá bom? Então como que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente pode fazer isso aqui também, que é a validação do ID, né? É necessário. Pronto, então ele só vai entrar aqui se for válido. Vamos fazer um try catch também, né, pessoal? Eu não coloquei o try catch aqui. Então vamos deixar assim. Colei aqui. Tá? Vamos já colocar o log de erro também. Aqui em cima vamos colocar get by ID, que eu não coloquei, para a gente saber, numa hora de um log, qual que foi o método que deu problema. E aqui a gente vai seguir a mesma ideia, tá bom? Let data await.repositório. Opa, não tem esse ponto aqui não. repositório.delete, ele pede o nosso ID e a gente res.status. Vamos colocar 200 para dizer um OK, tá? Em vez de mandar o no content, e aí vamos mandar uma mensagem. Tá? Vamos colocar aqui registro excluído com sucesso. Tá bom? Caso ao contrário, a gente vai fazer como a gente fez lá em cima, tá bom? Copiei e colei. Beleza? Então a gente já fez bastante hoje, tá? A gente fez bastante nessa aula. A gente vai agora migrar esses repositórios bases e esses controllers bases para as suas... quem vai ser os caras que vão usar. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.